Bom dia! Bom dia, meus amigos, bom dia! Bom dia, meus irmãos, bom dia! Tudo bem? E aí? Que semana fantástica, não? Eu sei. Choveu bastante em algumas regiões do país, algumas calamidades, mas eu sei. Mas a Bíblia ensina que também nós temos que ter um olhar com compreensão das coisas, com compreensão daquilo que é a natureza, sim, mas eu quero me referir muito mais à condição que Deus nos dá de viver um novo tempo, de corrigir aonde erramos e assim seguir a nossa vida. Que Deus tenha cuidado e que Deus tenha misericórdia daqueles que estão passando por essas provas, por essas tribulações. Essa é a nossa oração, é o nosso desejo, é a nossa preocupação em depositar na mão do Senhor e que Ele providencie todo o atendimento necessário a essas famílias. Que Deus te dê então um dia de graça, um dia de paz, um dia de bênção, um dia cheio da sua presença. Sim, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um assunto que eu já tratei com vocês aqui, já falei a respeito dele há algum tempo atrás, mas hoje a gente vai fazer uma nova reflexão a respeito dele. Está lá, é um texto de Mateus, no capítulo 5, no verso 37, que diz assim: seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. É um texto bastante curioso porque muitas pessoas interpretam esse texto e às vezes tem uma tendência a interpretá-lo sem olhar o contexto. Mas o que a gente vai fazer hoje? A gente vai pensar um pouquinho a respeito do texto, mas também analisando o seu contexto. O que acontecia quando Jesus disse isso? Quando Jesus orientou aquele povo judeu a respeito disso? Seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Jesus ensinava os judeus a respeito de um hábito que era comum ao povo judeu, de fazer juramentos. O judeu gostava de prestar juramentos. Mateus escreve para o povo judeu. Mateus, quando escreve a respeito do que Jesus falava, ele refere-se àquilo que Jesus tratava com esse povo. Então Mateus tem um linguajar direcionado aos hábitos, aos costumes daquele povo. E judeu tinha o hábito de jurar. O problema é que jurar parece ser algo tão religioso e algo tão importante e que dá confiança àquilo que se diz, que tanto incomodava Jesus que Jesus foi contra aquilo. E Jesus, então, nesse texto, Jesus chama a atenção. Jesus, em seus ensinamentos, falava a respeito da verdade e confiança que nossas palavras e comportamentos deveriam gerar nos outros. Ou seja, cuidado com aquele indivíduo que, estando conversando com você, estando te contando histórias, ou fazendo promessas, ou colocando a sua palavra, ele jura para dar veracidade àquilo que ele diz. Olha, eu prometo, eu juro que eu vou fazer isso, eu juro que eu sou assim, eu juro que isso é verdade. Cuidado com esse tipo de pessoa que, para que a sua palavra seja verdadeira, ele está sempre colocando no meio disso, né, no final disso, na realidade, né, a confirmação através de um juramento. Então Jesus ensinava a respeito da verdade e confiança que nossas palavras e os nossos comportamentos deveriam gerar nos outros. Ou seja, tudo aquilo que eu digo deve ser importante e deve ser fiel, deve ser dito com fidelidade. Mas o que é que corrobora aquilo que eu digo? É o comportamento, é o meu dia a dia, é a forma como eu vivo. A forma como eu me comporto mostra que aquilo que eu digo é verdade. O meu comportamento, né, é a chancela. O meu comportamento autentica aquilo que eu digo e aquilo que eu digo, então, sendo verdade, meu comportamento mostra isso. Então, é comum nos dias de hoje as pessoas dizerem coisas para serem até agradáveis, para serem aceitas. Às vezes dizem palavras aí a esmo
para não serem cobradas em suas atitudes e comportamentos. Ou seja, no mesmo tempo, da mesma forma que lá, Jesus falando, olha, vocês juram demais. Nos dias de hoje, nós temos pessoas que, além do problema com relação aos seus juramentos, porque a sua palavra não é fiel, eles também tentam se adaptar às situações, tentam se adaptar às pessoas para que sejam aceitas. Ou seja, eu não vou nunca dizer uma verdade para alguém sabendo que a verdade que eu direi trará algum tipo de transtorno, trará algum tipo de transtorno que eu falo não é no sentido de ser mal educado, como, vamos fazer um parênteses, dizer a verdade, ela sempre tem que ser dita. A forma como nós a dizemos é que pode mostrar se nós somos sábios, inteligentes, capazes, sim, educados. É a forma como dizemos a verdade. Não é aquela questão do sincericídio. Eu falo tudo o que eu penso e do jeito que eu penso eu falo. Isso não é ser sábio, isso não é ser inteligente. Mas quando a gente trata desse texto, dizer a verdade, dizer aquilo que a gente acredita, dizer aquilo que a gente pensa, é sim uma forma de se mostrar honesto, de se mostrar autêntico. Não quer dizer porque eu penso diferente de você, eu não possa caminhar com você. Não possa me adaptar de forma que a gente consiga caminhar junto. Só não vai acontecer se o que você espera de mim esteja contrário àquilo que eu acredito de verdade, seja uma heresia, né? No termo mais bíblico, no mesmo, seja uma coisa herética, ou seja uma coisa que vai contra a moral, ou seja uma coisa que vai contra bons costumes, ou que ataque a minha família, ou que ataque a minha conduta, aí tô fora, eu não vou andar com você. Seja lá você quem for, eu não vou caminhar com você. Não faço isso no meu trabalho, não faço isso na minha igreja, não faço isso em lugar nenhum. Por quê? Já criei, eu tenho certeza de um comportamento ético, moral, cristão, que já está inserido, já está, né, já foi passado pela prova, já foi passado pela palavra de Deus, pelo conhecimento bíblico, então já não dá, entendeu? Não vai dar. Não vai dar. Mas fora disso, algumas coisas nós nos adaptamos para poder conviver em sociedade, para poder conviver com pessoas, com nossos amigos, com o nosso trabalho. Aí não quer dizer que são situações que te comprometam moralmente, nem te comprometam eticamente. Percebe? O que eu estou dizendo é que são pessoas que, para serem aceitas, passam por cima de tudo quanto é princípio, seja ele ético, seja ele moral, seja ele pessoal, ou seja, até a sua personalidade é alterada em função de querer permanecer agradável, de permanecer dentro daquele ambiente e ser aceito por ele. Então, quando você vai lá na frente observar o comportamento, o resultado disso, é de uma pessoa que tem sérios problemas no seu dia a dia. Ou seja, quem o olha não vê nele uma pessoa que seja confiável. Sim? O nosso comportamento gera nos outros confiança. Melhor é o sincero que pensa diferente do que o aliado oportunista. Essa é frase minha. Frase minha. É melhor é o sincero que pensa diferente, mas ele é honesto, ele é direito, a palavra dele é sim, sim e não, não. É sim quando a palavra for sim, quando a necessidade é de sim, então ele diz sim, mas a palavra dele é não também quando a situação obriga e necessita que a resposta dele, o posicionamento dele seja não, seja não. Então é melhor o sincero que pensa diferente do que o aliado que ele só é oportunista. Tá entendendo? Tem gente que faz tanta coisa para se manter em tantos lugares, para se manter em determinado, fazem tantas coisas, passam por cima de tantas coisas que não deveriam passar, porque o passar por cima daquilo compromete a idoneidade. Então, pensa nisso.
É preciso ter em mente que somos pequenos cristos, então a pergunta sempre será como Cristo faria. E Cristo então já nesse texto ele já está dizendo, olha, a minha palavra é sim, sim e não, não. Ou seja, é sim quando deve ser sim e sustento, e é não quando deve ser não e também sustento, personalidade, caráter, procedimento. Personalidade, caráter, procedimento. Que todo cristão deve ter. Todo cristão deve zelar por isso. Nunca diga que fará algo que de antemão você sabe que não fará. É uma das características daquele que deixa de lado esse texto, né? Ele fala até que vai fazer para agradar, mas ele sabe que ele mesmo já sabe que ele não vai fazer. Ele jura que vai fazer, mas ele sabe que não fará. Na realidade, ele jura que vai fazer porque ele precisa de um tempo para articular uma resposta quando for cobrado e não tiver feito aquilo que foi dito a ele que faria e ele disse que faria. A maior contradição é quando as nossas atitudes não combinam com o que dizemos. Falei agora há pouco, o que eu digo tem que combinar com o meu comportamento. O que eu digo tem que ser corroborado, o meu comportamento tem que dar autenticidade àquilo que eu digo. Então, queridos, meus amigos, fiquem atentos a isso. Talvez hoje no mundo, em função da correria, em função das necessidades, em função da secularidade, em função de uma série de coisas, as pessoas cada vez mais têm se tornado pessoas não confiáveis. Cada vez mais. Porque os seus sonhos e os seus desejos pessoais de ganância, de obter coisas, de obter posses, de obter cargos, de obterem títulos, de obterem uma série de coisas, as fazem passar por cima daquilo que é mais importante, que é a boa moral, que é a boa ética, que é o bom caráter, que é a boa conduta. Parece até uma coisa do século passado eu dizer isso, mas não é não. É uma coisa extremamente atual. Um homem de confiança vale muito mais. Um homem que tem bom caráter vale muito mais. Que o nosso sim seja de fato sim. Que nós sejamos honestos naquilo que pensamos, naquilo que dizemos e naquilo que fazemos no nosso dia a dia. Que o nosso sim ou o nosso não, ele seja cheio de verdade e compromisso. Que o nosso não seja um não para preservação daquilo que é certo, para preservação daquilo que é correto, preservação da sua idoneidade. Tem muita gente hoje que não dá mais valor à personalidade. Desculpe, eu sou do tempo. Falando, parecendo um velhinho falando, né? Mas eu sou do tempo sim, que é aí que vale mais, vale muito mais. A boa personalidade, o caráter, a definição, né, de olhar no comportamento do indivíduo, você saber com quem você está lidando, e quando ele diz alguma coisa, você descansa naquilo que ele disse, porque ele vai virar céus e terras para cumprir aquilo que ele prometeu. Então, o que conta é que quando nós dizemos alguma coisa, quem nos ouve sabe quem somos. O que conta é que quando dizemos alguma coisa, quem nos ouve sabe que somos verdadeiros e somos fiéis, somos confiáveis. E que caso alguma coisa dê errado, tenha certeza que pelo conhecimento que as pessoas têm de você, têm de mim, as pessoas sabem que você fez o possível para que aquilo acontecesse. E se não aconteceu, é porque realmente era impossível de ser realizado. Porque você é um bom caráter, você é uma boa pessoa. E você, quando diz sim, é sim. Quando diz não, é porque é não. Tenhamos a mente de Cristo. Sejamos fiéis à palavra dele e sejamos fiéis à nossa palavra. Não precisa ficar jurando. Sejamos honestos com aquilo que dizemos e fazemos. E sejamos coerentes com o que vivemos. A nossa conduta deve corroborar naquilo que nós dizemos. Sim, Jesus era assim.
do jeito que ele dizia, era do jeito que acontecia. Seja firme nos seus propósitos, seja firme na sua conduta. No Salmo 1, ontem foi até falado na igreja, o pastor Paulo pregou a respeito disso ontem, ele diz que é bem-aventurado aquele homem que ele não anda segundo a conduta dos ímpios, ele não se assenta na roda de pecadores. Por quê? Porque além de ele procurar um caminho melhor, né, é nesses ambientes ele também, aquilo que ele tem de boa moral e de bom caráter estará sendo comprometido. Mas ele medita na lei do Senhor dia e noite. Ele medita, ele se preocupa com aquilo que Jesus faria. Ele se preocupa com aquilo que Deus ensina e como Deus ensina a fazer. Então que nessa manhã você também tenha essa preocupação de no seu dia a dia se preocupar, meditar na lei do Senhor, meditar nos ensinamentos que Ele nos dá. E aí certamente, através do ensinamento dele, a gente vai sair fora desse contexto do judeu de que vivia na promessa com a necessidade de juramentos, né? Eu juro por Deus, eu juro. Não precisa jurar. A tua palavra é que deve bastar. Sim? Deus te abençoe. Te dê um dia de paz, um dia de vitória, um dia cheio da sua graça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este dia. Te agradecemos pela sua bondade, te agradecemos pela sua misericórdia. Te agradecemos pelo seu cuidado. Te agradecemos porque em tudo vemos as tuas mãos estendidas, nos guardando e nos livrando de todo mal. Senhor, dá-nos um dia também na continuidade desse cuidado, com a continuidade desse cuidado. Dá-nos um dia repleto das tuas bênçãos, Senhor Pai. Livra-nos de todo o mal. Seja conosco e ajude-nos, Pai, a aplicar o teu ensinamento em nosso coração. Aplicando em nosso coração, nós possamos, no nosso comportamento, mostrar as tuas ações em nossa vida. Que o nosso sim seja de fato sim e o nosso não seja de fato não. Que nós possamos ser pessoas confiáveis, pessoas honestas, direitas, e que o nosso comportamento mostre tudo isso. E principalmente que o nosso comportamento mostre o Senhor em nós. Obrigado por tudo, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, tenha aí um excelente dia, tenha um excelente final de semana, tenha aí, né, dia na presença do Senhor. Hoje a Rosana já participou, mas eu não falei no começo do vídeo, porque já tem encaminhado. O Wilson, a Sara, Deus abençoe vocês. A Estherzinha, Deus abençoe vocês, viu? Grande abraço, fiquem com Deus. Excelente final de semana. Domingo, Rua Desembargador Silva Pereira, 183, às 9 horas da manhã e às 18h30 teremos reunião naquele lugar. Você é meu convidado. Esteja ali para mais um momento de culto e uma boa reflexão na palavra do Senhor. Fiquem com Deus.